Era uma vez no Oeste não é apenas um grande faroeste, mas uma verdadeira obra-prima do cinema. Dirigido pelo lendário Sergio Leone, o filme só não supera O Bom, o Mal e o Feio, 1966, o épico que encerrou a icônica trilogia dos dólares. Ainda assim, é um marco inquestionável do gênero e do cinema como um todo. Muitos críticos da época exaltavam filmes como Rio Bravo, 1959, e Matar ou Morrer, 1952, como os melhores westerns já feitos. No entanto, Era uma Vez no Oeste veio para redefinir o gênero, trazendo uma narrativa envolvente e uma estética cinematográfica única. Com sua trilha sonora inesquecível e cenas carregadas de tensão, este filme se tornou uma verdadeira ópera do Velho Oeste. A história retrata, de forma crua e realista, um oeste selvagem e brutal, onde a luta pela sobrevivência não mede esforços. Homens impiedosos fazem o que for preciso para alcançar seus objetivos, e cada olhar, cada silêncio, carrega um peso dramático inigualável. Se você gosta de cinema, Era uma Vez no Oeste é obrigatório. E se ainda não assistiu O Bom, o Mal e o Feio, fica a dica. Não perca a chance de conhecer outra obra épica de Sergio Leone. Mais do que um faroeste, Era uma Vez no Oeste transcende qualquer rótulo. É um espetáculo visual e narrativo que coloca Leone no topo do cinema mundial. Com uma direção impecável, fotografia magistral e um elenco afinado, este filme é daqueles que merecem ser aplaudidos de pé. Mesmo tentando se afastar dos faroestes, Sergio Leone acabou voltando ao gênero que o consagrou. Depois de recusar várias ofertas para dirigir novos westerns, ele não resistiu ao convite da Paramount, que ofereceu um orçamento generoso e a chance de trabalhar com Henry Fonda, seu ator favorito. Curiosamente, Fonda era a escolha original de Leone para o papel que acabou lançando Clint Eastwood na trilogia dos dólares. Já que estava novamente imerso no Velho Oeste, Leone decidiu transformar essa oportunidade em algo grandioso. Para ajudar a criar a história de Era uma Vez no Oeste, ele contou com dois jovens talentos que ainda estavam no início de suas carreiras, Dario Argento e Bernardo Bertolucci. Na época, ambos eram críticos de cinema e roteiristas, e Bertolucci já havia dirigido, mas ainda sem grande reconhecimento. Essa parceria foi essencial para dar ao filme a profundidade e a atemporalidade que o tornaram um verdadeiro clássico. Juntos, eles mergulharam nos elementos marcantes dos faroestes americanos mais populares da época e os incorporaram à narrativa, sem deixar de lado a identidade única de Leone. Assim, nasceram personagens icônicos como o enigmático Harmônica, vivido por Charles Bronson, e um ritmo cadenciado que se tornou uma marca registrada do diretor. Logo na abertura do filme, essa identidade já fica evidente. Uma cena longa e hipnotizante, onde o silêncio é quebrado apenas pelos sons do ambiente e pela insistente presença de uma mosca pousando no rosto de um pistoleiro suado e exausto. Um detalhe simples, mas que, sob a direção de Leone, se transforma em puro cinema. Com a história definida e uma primeira versão do roteiro pronta, Sergio Leone trouxe Sergio Donati para dar os toques finais. Donati já havia colaborado com Leone antes, sem créditos, em Por um Punhado de Dólares, e passou um ano refinando o roteiro de Era uma Vez no Oeste. Seu objetivo era dar ao filme um tom mais hollywoodiano, sem perder a essência do western spaghetti. Ele foi responsável pelos diálogos marcantes e também impediu que o longa fosse excessivamente cortado nas diferentes versões lançadas pelo mundo. Apesar das variações entre 145 e 175 minutos, nenhuma delas comprometeu a grandiosidade da obra. Uma das grandes conquistas do filme foi equilibrar duas tramas inicialmente separadas: o impacto da chegada dos trens no Velho Oeste e uma clássica história de vingança. Esses elementos se misturam com narrativas tradicionais de banditismo e disputas por terras, criando um enredo rico e bem estruturado. Sergio Leone
com sua direção cuidadosa e o ritmo característico do western spaghetti, entrelaça essas histórias de forma magistral. No centro da trama temos Harmonica, um herói silencioso em busca de vingança contra o pistoleiro Frank, interpretado por Henry Fonda. Frank, por sua vez, assassina a família McBain para abrir caminho para a ferrovia e culpa Cheyenne, um fora-da-lei vivido por Jason Robards. Em meio a isso, Jill McBain, interpretada pela deslumbrante Cláudia Cardinale, se vê no meio desse jogo de poder, sendo a herdeira das terras que todos desejam. Um dos grandes trunfos do filme é a construção do roteiro, que conecta todas essas histórias de maneira impecável. Nada fica solto. Cada peça do quebra-cabeça se encaixa perfeitamente, resultando em uma narrativa envolvente e bem amarrada. Mais um exemplo do cuidado e do talento que fizeram de Era Uma Vez no Oeste um dos maiores clássicos do cinema. Sergio Leone não tem pressa em revelar seus personagens. No início, sabemos pouco sobre o misterioso homem da gaita, que é perseguido por 3 pistoleiros. Também não entendemos de imediato as verdadeiras intenções de Frank, mas seus olhos azuis penetrantes já impõem respeito e perigo. E demoramos um pouco mais para descobrir qual é o papel de Cheyenne e Jill nessa história. Aqui, Leone nos mostra mais do que explica. O desenrolar da trama acontece de forma tão cuidadosa que os diálogos se tornam quase desnecessários. Cada olhar, cada silêncio e cada enquadramento falam por si. Os famosos closes nos rostos contrastam com as amplas paisagens do Velho Oeste, criando uma linguagem visual única que mantém o espectador completamente imerso. E por falar em imersão, a trilha sonora de Ennio Morricone faz toda a diferença. Cada personagem tem seu próprio tema musical, adicionando ainda mais emoção à história. A gaita melancólica acompanha a harmônica, Frank é marcado por uma melodia intensa e ameaçadora, e Jill McBain ganha um belo vocal de Eda Delorso, que traz nobreza e força à personagem. Com essa combinação de imagens impactantes e música inesquecível, Era Uma Vez no Oeste não é apenas um filme, é uma experiência cinematográfica única que prende o público do começo ao fim. Talvez a trilha sonora de Era Uma Vez no Oeste não seja tão icônica quanto a de 3 Homens em Conflito, mas, por outro lado, ela se integra ainda mais à narrativa. Isso se deve a um detalhe incomum. Sergio Leone pediu para Ennio Morricone compor a música antes das filmagens começarem. Assim, ele pôde tocar a trilha sonora no set, guiando o ritmo das cenas e até influenciando as atuações. Uma abordagem que anos depois seria adotada por diretores como Quentin Tarantino, que escolhe suas músicas com antecedência e as usa durante as gravações. Esse processo fez com que a trilha não apenas acompanhasse a história, mas se tornasse parte essencial dela. O trabalho sonoro do filme é impecável, desde a edição e mixagem até a substituição da trilha por sons do ambiente em momentos estratégicos. O alto orçamento também permitiu um acabamento mais refinado do que na trilogia dos dólares, resultando em uma imersão ainda mais intensa. Essa combinação entre música, som e narrativa nos transporta completamente para dentro do filme, tornando cada cena ainda mais impactante. Era Uma Vez no Oeste é um verdadeiro triunfo do cinema, um clássico absoluto que merece estar em todas as listas de melhores filmes já feitos. E por isso, só nos resta agradecer a Sergio Leone e aplaudir de pé por nos entregar um dos maiores faroestes da história. O que você achou deste filme? Já assistiu antes? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande abraço.